Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex e hoje estamos aqui preparados para trabalhar mais um conteúdo da geografia. E o nosso tema hoje é sobre o furacão. E as perguntas que muitas vezes vêm à tona é: como se forma um furacão? O que é um furacão? Tem furacão no Brasil? Então hoje nós vamos estar respondendo essas principais perguntas que ficam aí na cabeça de vocês quando se fala desses fenômenos meteorológicos. Iniciamos então com a palavra furacão. De onde que veio esse nome? Como chegou a ter esse nome? Então a palavra furacão, ela se originou nos maias, o deus das tempestades. Então o colonizador espanhol acabou assimilando essa terminologia, e converteu para o que nós conhecemos como hoje. Então a palavrinha furacão, ela é proveniente dos maias, e significava então o deus das tempestades. E não é à toa, meus queridos? Porque os furacões, eles estão atrelados, sim, a grandes eventos meteorológicos, a grandes tempestades, como nós vamos dar uma olhada aí na sequência, ok? Bom, primeiro ponto a ser definido. O que é um furacão? Já sabemos, então, que esse termo é proveniente dos maias, Então, furacão, ele acaba sendo definido como um ciclone tropical, tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra ciclone, nós estamos se referindo a furacão. Nós já vamos desvendar todo esse contexto, Por que chamar de ciclone? Por que chamar de furacão? Mas ambos acabam representando a mesma coisa. E ele vai se caracterizar por ocorrer em situação de calor e baixa pressão atmosférica. Então, nós temos que ter aí uma situação de calor e de baixa pressão atmosférica para ter o início de um furacão. E habitualmente acontece no verão por haver necessidades aí de altas temperaturas no mar. Aqui nós temos uma imagem, então, da formação de um grande furacão. Percebam, então, essa parte em espiral, que na sequência pode dar aí grandes tragédias, depende onde ele está passando. Bom, então, como nós já vimos, o furacão, ele é um fenômeno natural que vai estar se originando nos oceanos, geralmente nos oceanos tropicais ou subtropicais. Para a sua ocorrência, é necessário haver uma área onde a pressão atmosférica vai ser mais baixa do que o normal. Apesar de ser quase impossível ter furacão no Brasil, nós vamos ter aí um relato de um furacão que passou aí pelo litoral brasileiro, mais precisamente na região sul. Então, nós tivemos as condições meteorológicas, que foram necessárias para ocorrer um furacão. Entretanto, ter furacão no Brasil é algo mais isolado, são fenômenos raros. Assim como grandes tremores aconteceram no Brasil, grandes terremotos são situações atípicas, furacão também é algo atípico, não é algo comum de estar realizando aqui nas proximidades do nosso, país, tá? Então, já vimos então que é necessário algumas condições para se formar um furacão. Vamos dar uma olhada então quais são os requisitos necessários para a gente ter a formação desse vulcão. Primeiro, então, primeira etapa, temperatura da água do mar. Ela precisa ser de no mínimo 27 graus. Este é um dos motivos que fazem com que nem todos os lugares conseguimos ter um furacão. Então, se a temperatura da água não for no mínimo 27 graus, nós não temos condições plausíveis para o surgimento de um furacão. Então, dependendo de onde nós estamos, então, para que o furacão ele possa se iniciar, nós temos que ter um combustível. E esse combustível, o primeiro deles é a temperatura mínima da água, que tem que ser 27 graus. As águas brasileiras, as mais quentes, no geral, estão na porção nordeste do Brasil, E nós temos uma média de temperatura de 26 graus Celsius. Então, na porção norte do território brasileiro, é onde nós temos, então, uma temperatura maior, que acaba sendo 26 graus a média da temperatura das águas do Brasil. Bom, segundo item, com a evaporação dessas águas quentes, nós temos essa água quente, evaporando, nós vamos ter a formação de pesadas nuvens logo acima. Então, nós temos uma temperatura maior na água, nós vamos ter uma evaporação dessa água, formando nuvens pesadas, logo acima da superfície. Com isso, nós temos já os primeiros movimentos para a formação de um furacão. Após isso, nós vamos ter, então, as correntes ascendentes, saindo da porção mais baixa e adentrando as porções mais altas, E com isso vai se fortalecendo cada vez mais. Bom, com bastante umidade,
as nuvens vão estar aí se unindo, nós vamos ter um sistema de baixa pressão atmosférica passando a girar cada vez mais com ventos mais fortes. Daí nós vamos ter, então, a formação de um furacão. Nesta imagem, vocês conseguem perceber como é todo esse processo, né? Como que ele vai se iniciar. Então, nós temos o primeiro momento com as temperaturas da água, nós temos o primeiro momento aqui com a temperatura da água, tá? Sendo maior do que 27 graus Celsius, né? Então, nós temos o primeiro momento aqui, a água com seus 27 graus Celsius, a partir daí nós vamos ter uma grande evaporação, né? É o segundo momento, essa água vai estar sendo aquecida, vai evaporar, nós vamos ter grandes camadas, né, de ar se condensando, formando grandes nuvens, grandes tempestades. E daí nós vamos ter o terceiro momento, onde a condensação vai liberar muita energia, e nós vamos ter uma área, uma zona de baixa pressão bem no topo, né? E isso vai estar atraindo as correntes de ar, ok? Bom, com o ar ao redor, tem ser cada vez mais atraído para o centro, nós vamos ter, então, a formação do fenômeno conhecido como furacão. Beleza? Bom, os furacões, eles vão estar sendo caracterizados, então, por grandes quantidades de ar que vão estar se deslocando, né, de uma forma organizada, em colunas verticais, executando um movimento giratório. E esse movimento vai ser muito rápido, em função, né, da energia do Sol e do movimento de rotação da Terra. E daí nós vamos ter esse fenômeno maravilhoso que pode causar diversos problemas para a população. O detalhe é que, no meio do olho, nós vamos ter uma área tranquila. Só que essa área tranquila é se nós estamos falando da porção continental. Então, quando o furacão está na área continental, a parte do olho vai ser uma área tranquila. Tanto que nós temos um filme do olho do furacão que mostra, né? Nós temos carros, automóveis no olho do furacão, no centro, né? E toda aquela tempestade ocorrendo ao seu lado. Só que quando nós falamos do olho, tá? Do olho do furacão ser tranquilo, é na parte continental. Porque no oceano, meus queridos, na parte do olho, nós vamos ter simplesmente grandes ondas, né? Ondas gigantescas. Então, se você está em pleno mar, você ver ali a formação de um furacão, o que você faz? Tchau, some dali. Foge, porque você vai ter grandes problemas se continuar nessa área. Isso não quer dizer que se você ficar na área continental, vai ficar tranquilo. Não, você tem que sair, você tem que evacuar. A não ser que seja, né, algum furacão de intensidade menor, um furacão mais fraco, que você consegue se abrigar dentro da sua casa e não vai ter grandes transtornos. Bom, então, devido às condições climáticas, né, o furacão ele não vai ocorrer em qualquer lugar. Nós vamos ter que ter algumas condições meteorológicas para que isso aconteça o furacão, como nós já vimos anteriormente, né? Para a sua ocorrência, nós precisamos ter uma zona de água quente. Nós vimos a temperatura, 27 graus, certo? Bom, além disso, nós temos que ter correntes de ventos que vão ser favoráveis também à formação aí dessa condição meteorológica. É importante afirmar que quando a velocidade dos ventos for baixa, a classificação do fenômeno será apenas de depressão tropical. Então é importante a gente afirmar que quando a velocidade do vento for baixa, a classificação, né, vai ser de depressão tropical. Para ser considerado um furacão, ele precisa atingir velocidades mínimas de 119 km por hora. Caso contrário, a gente não chama de furacão, e sim de uma depressão tropical. Todo o processo de formação foi de um furacão, mas a sua velocidade, né, não chegou a atingir a 119 km por hora. Então, nós vamos ter uma depressão tropical. Embora o furacão ele se forme dentro do mar, né, ele pode estar atingindo, então, a parte continental, porque ele vai se movimentando, né, cada vez mais e aumentando a sua intensidade. Bom, o furacão ele pode ter categorias. Então, nós temos uma escala, né, que vai estar classificando a sua intensidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Categoria 1, 119 km por hora, né, até 153 km por hora. Nós vamos ter, então, uma forte tempestade causando danos leves. Em geral, né, não proporcionando grandes destruições nas cidades. Já a categoria 2 é a partir de 150 km por hora até 177 km. Nós já vamos ter grandes destruições nas casas, árvores, né, na eletricidade. Categoria 3, que já chega a 210 km por hora.
né? O estado já é alarmante e é necessário fechar as estradas, os carros têm que tomar uma preocupação maior, porque isso pode ser destruído, árvores podem estar voando, telhados sendo arrancados, casas, né? Enfim, já estamos no outro patamar. Agora, a categoria 4, né? De 211 quilômetros até quase 250 quilômetros por hora. Nós vamos ter uma grande destruição, principalmente próximo ao litoral. É necessário haver evacuação, as pessoas têm que sair dessas áreas, não podem ficar por lá. E as ondas podem chegar a mais de 5,5 metros. O litoral certamente vai sofrer um grande impacto. E a nossa última categoria, quando o vento é acima de 249 km por hora. Aí, meus queridos, é uma verdadeira catástrofe. Tem que evacuar, não pode ficar ninguém, é obrigatório a saída, não tem opção, e os danos certamente vão ser avassaladores, vão ser destruidores. No Brasil, tem furacão? Vocês já ouviram falar desses fenômenos, dessas condições climáticas aqui no Brasil? Certamente, se ouviram, é muito pouco. Porque até 2004, a gente não tinha furacão no Brasil. Pelo menos as condições não formaram, né, não foram propícias para se formar um furacão. Por quê? Para ter um furacão, nós temos uma série de condições. E uma delas, no geral, não é atendida no território brasileiro. Como, por exemplo, superar os 26 graus quando se fala de temperatura da água. Além disso, o furacão ele é mais comum em regiões que têm mudanças, né, nas correntes dos ventos, tanto na velocidade quanto na direção, o que também não é o caso da costa brasileira. Essa mudança nas correntes ela acaba sendo mais comum no hemisfério norte. Mas nós já tivemos furacão, né? Então nós não podemos dizer que é impossível ter um furacão no Brasil, porque nós já tivemos um furacão. Nós tivemos um furacão que ficou conhecido então como o ciclone Catarina, que ocorreu em 2004. O Catarina ele atingiu ventos superiores a 180 km por hora. Né? Ele ficou classificado na escala 3. Eu vou deixar um vídeo para vocês no link que mostra um pouco desse ciclone Catarina e seus efeitos. Vamos conhecer um pouco mais. Né? Então, o nome Catarina, meus queridos, se deve à intensidade que ele acabou atingindo o estado de Santa Catarina. Percebo que a maior parte do território que foi afetado foi Santa Catarina. Rio Grande do Sul também foi afetado, mas Santa Catarina foi afetado muito mais. Por isso o nome, então, foi dado de ciclone Catarina. Não afetou só o litoral, afetou também outras áreas mais distantes que estavam aí no território catarinense e também do Rio Grande do Sul. Bom, o fenômeno aconteceu principalmente em Santa Catarina, né? Por isso é o nome, como eu comentei com vocês, e mais de 40 cidades catarinenses foram atingidas. Qual foram os danos causados por este furacão? Nós temos lá mais de 35 mil casas que foram danificadas, quase 1.000 casas foram destruídas, tivemos 4 mortes, mais de 500 pessoas feridas, 33 mil pessoas ficaram desabrigadas, 1 bilhão de prejuízo e 14 cidades do estado em calamidade pública. Então, os efeitos deste furacão, né, foram sim avassaladores e trouxe muito prejuízo, seja financeiro ou de vidas. Temos uma imagem que mostra um pouco de como os meios de comunicação relataram, né, como foi esse ciclone. Veja aqui, ó, ciclone atinge sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, deixa um morto e 12 desaparecidos. Vejam as porções das casas, como ficaram, né? A página toda falava só sobre essa questão, né? Da força do ciclone, como que ele atingiu Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Bom, os cientistas, eles dizem que a temperatura da água do oceano está subindo. E isso pode levar à formação de vários furacões com intensidade ainda maior no futuro. Se hoje a intensidade de furacão ela é baixa, quando se fala de território brasileiro, se a gente continuar tendo a temperatura da água do oceano aumentando, subindo, nós podemos ter um número maior de furacões no nosso litoral e, consequentemente, no futuro ter outros problemas relacionados a furacões. Mas e agora, né? A gente fica se perguntando, como saber se o furacão está próximo, se vai acontecer? Felizmente, nós temos hoje meios de prever quando vai acontecer um furacão.
por meio das imagens de satélites. Então, nós temos os satélites identificando como está ocorrendo essa formação dessas massas, qual que é a temperatura do nosso oceano, e em cima de metodologias, né, que são aplicadas a esses dados que são coletados pelos satélites, consegue-se prever, então, quando vai acontecer um furacão. Felizmente, então, nós podemos ser avisados com o tempo, né, para que a gente consiga evacuar, caso seja necessário sair de casa, porque vai ter um furacão muito forte. Nessa imagem, a gente consegue perceber aqui a trajetória dos furacões entre 1985 e 2005. Percebo que no hemisfério norte, o número de furacões é muito maior, né? É muito grande os furacões. Nós também temos aqui furacões na porção sul, em menor intensidade, mas eles estão aqui na área do Oceano Pacífico. No Oceano Atlântico, onde nós estamos aqui, não temos grandes intensidades de furacões. Nós temos aqui o relatado de 2004, né, meus queridos, como já citado anteriormente. Agora você deve estar se perguntando, né? Eu já falei no início da aula, mas muitos de vocês estão lá se perguntando, mas qual a diferença então de furacão, tufão e ciclone? Bom, todos eles são tempestades tropicais e dependendo aonde eles acabam ocorrendo, vai se dar o nome. Então, as tempestades tropicais que acontecem nessa área, nós comumente chamamos de furacão. O termo ciclone, ele é muito utilizado aqui nessa porção do hemisfério sul, tá? Aqui entre o Oceano Índico e também o Oceano Pacífico, e nós ainda vamos encontrar a outra terminologia, que é tufão, que é muito utilizado nessa porção aqui do continente, onde nós temos a porção asiática, beleza? Então, em resumo, né, todos eles são as mesmas coisas, furacão, ciclone e tufão. O que vai diferenciar ele, como é conhecido, se é furacão, ciclone e tufão, é aonde ele está ocorrendo. Então, digamos que em cada porção do nosso planeta vai ter uma terminologia a ser utilizada. Beleza? E o tornado? Tornado também é uma formação de fortes ventos giratórios, mas ele tem uma diferença, porque ele é muito menor que os ciclones. E ele pode ser observado visualmente, então você consegue visualizar ele. Apesar de ter uma característica muito próxima ao furacão, o tornado, a velocidade dele é muito maior, tendo cerca de 500 quilômetros por hora. E desse modo, meus queridos, por onde ele passa, ele vai causar uma grande destruição. Mas será uma região menor, por ele ser menor. Né? Então vocês conseguem perceber aqui e ver esse funil. O tornado também, tá? E o tornado, meus queridos, ele pode estar se originando no continente. Né? Não tem essa obrigatoriedade de estar iniciando no mar. Então, nós podemos ter tornados que iniciam pelo mar e outros tornados que podem estar se iniciando aí nas regiões continentais. Os tornados, eles são visíveis, né, em virtude da poeira e da sujeira que vai ser levantada do solo pelo vapor d'água que vai ser condensada. No mundo, as populações que mais sofrem com o tornado são residentes das faixas próximas aos trópicos, principalmente no hemisfério norte. O meio oeste dos Estados Unidos é uma dessas regiões e ela acaba sendo afetada pela ocorrência de intensos tornados. Tanto que tem uma série que passa na Discovery que são os caçadores de tornado. Né? Então, nós vamos ter pessoas que vivem a sua vida em busca de tornado, para filmar o tornado, conseguir mais fotos, conhecer como funciona um tornado, e tentam estar o mais próximo possível. Então, se vocês derem uma olhadinha na internet, vão encontrar lá caçadores de tornado, que são pessoas que buscam, né, esses tornados e tentam conhecer um pouco mais. Bom, sempre tem alguns empregos que são meio exóticos, né? Algumas pessoas gostam de ter alguns empregos um pouco exóticos. Este é um deles, né? Você já se imaginou caçando um tornado? Bom, beleza, meus queridos? Então é isso. Vimos hoje um pouquinho do que era o furacão. Reconhecemos que no território brasileiro a possibilidade de estar ocorrendo desses fenômenos é menor. Não impossível, mas menor. Ok? Fechamos aqui, meus queridos, e até uma próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.